Na tela branca ao centro, o título em letras azuis informa: Aplicação de ferramentas computacionais para apoio ao ensino de matemática para alunos com deficiência visual. Olá, amigos! Falaremos agora sobre a questão dos gráficos e da conveniência do uso da impressão 3D no processo educativo dos alunos com deficiência visual. Se formos olhar para trás, o problema do processo de inclusão escolar, quer dizer, colocar alunos com deficiência visual e outras deficiências na sala de aula, está muito conectado ao fato de que os materiais que são utilizados em sala de aula e que são providos normalmente através de mecanismos de distribuição gratuita pelo MEC e outras situações semelhantes, esses elementos são inacessíveis para os cegos. Quer dizer, os livros são muito bonitos, eles são povoados por ilustrações, imagens, diagramas, mas a pessoa cega não consegue ter acesso a isso, tá? As soluções que são utilizadas normalmente é que esses livros passam por um processo de adaptação custoso, demorado, para que os alunos recebam esses materiais adaptados, ou seja, esses gráficos traduzidos por uma forma que ele possa ser compreendido, que ele possa ser degustado, tá? E aí, nesse processo de adaptação, basicamente se utilizam duas metodologias. Por exemplo, o MEC faz um edital, chama algumas empresas, e essas empresas fazem essas adaptações de forma centralizada. E outra possibilidade, quando o material é relativamente pequeno, é que os próprios professores das pessoas com deficiência visual seriam encarregados de fazer esse processo de transcrição. É claro que os professores tinham que ser treinados e esse processo de transcrição, teoricamente, é focado na impressão Braille. Por quê? Porque a quantidade de impressoras Braille que existem no Brasil é bastante significativa e praticamente todas as escolas que têm alunos com deficiência têm acesso a uma impressora Braille. Não é completamente verdade, mas eu diria que é bastante parecido, né? Mas, de qualquer maneira, a questão dos gráficos, exigindo essa adaptação, é um elemento fundamental na questão da qualidade do ensino para a pessoa com deficiência visual. Então, fica mais ou menos claro que a gente tem que diminuir esse impacto, diminuir o impacto dos gráficos. E como é que a gente pode fazer isso? Bom, primeiramente é fazer com que esses gráficos já tenham acessibilidade de origem, tá? Mas mesmo que eles já tivessem acessibilidade de origem, mesmo que já fossem, por exemplo, transformados em elementos externos, que o aluno tivesse direito a receber esses elementos, os alunos próprios, eles não têm muito conhecimento de como é que aquilo ali se lê. Como é que se lê um histograma, como é que se lê um gráfico qualquer, né? Então os alunos precisariam, em princípio, ser treinados também para interpretar os gráficos e os gráficos serem padronizados para atender esse treinamento, né? Outra possibilidade seriam as impressoras 3D, porque as impressoras 3D vão gerar, claro, desde que devidamente programadas, instrumentadas, vão gerar materiais táteis em 3D. Então o aluno, em princípio, ele conseguiria tatear aquilo ali e a acessibilidade seria provavelmente melhor do que numa folha impressa em braille, com pontinhos e os diagramas transcritos, né? Bom, o desenho 2D nessas impressoras, na impressora Braille, é pobre. Então, além disso, o desenho criado na impressora 3D teria essa qualidade adicional que ele não teria utilizando as impressoras Braille, tá? Então, essa questão de você botar o elemento em 3D, uma vez o elemento 3D ele não é só consumível pela pessoa cega. Aquele elemento 3D ele pode ser consumido por qualquer outras pessoas. Então, há um ganho significativo que transcende os alunos com deficiência visual. Bom, vamos pensar em algumas situações. Por exemplo, aula de biologia. Então você teria lá impresso em 3D um coração, um fêmur, uma caixa craniana, e aí esses modelos dos órgãos seriam fáceis de serem processados com o tato pelas pessoas com deficiência visual e, claro, serviriam também para outras pessoas. Aula de geografia,
explicando uma região, você cria uma maquete dessa região, né, mostrando os rios, mostrando as elevações e assim por diante. Aula de geometria, produzindo sólidos para estudos. Então, essa questão de imprimir em 3D tem muitas aplicações, mas é claro, alguém tem que fazer essa transcrição, tá? Então, quem é que vai fazer essa transcrição? Em princípio, os professores ou órgãos que sejam contratados específicos para fazer isso, né? Bom, de qualquer maneira, a gente está pensando que o ensino da atividade de 3D para o professor é alguma coisa que vale a pena, mesmo que ele não vá fazer isso todos os dias. E outra coisa também é o seguinte, a gente tem que levar em consideração que, mas tem poucas impressoras 3D, mas vai existir um grande número de impressoras 3D, porque no futuro a fabricação por demanda provavelmente será uma coisa corriqueira, tá? Com relação aos alunos, se você perguntar quantos alunos têm treinamento em impressão 3D, eu vou dizer praticamente nenhum, tá? Porque quase nada dar acesso às impressoras, para explicar como é que usa, né? A quantidade de conhecimento que existe para os professores é mínima também. Não há muitas impressoras 3D, a disponibilidade delas é muito reduzida em escolas mais ricas ou em escolas que têm uma conexão com pessoas que já trazem uma bagagem através de cursos no exterior ou sei lá, em outras situações, né? E há os esforços da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, para incluir esse tipo de conhecimento, né? Provavelmente dentro de algumas outras especificidades, por exemplo, robótica e coisas assim. Mas, de qualquer maneira, as impressoras vão estar lá e, uma vez estando lá, elas podem ser utilizadas. O que eu quero dizer é o seguinte, uma vez que a impressora esteja disponível, a impressão em 3D vai possibilitar uma série de coisas importantes no processo educacional. A impressão 3D permite a criação de modelos táteis, de modelos tangíveis, tá? E esses modelos tangíveis, eles têm imensa aplicação pedagógica, tá? E não só nas pessoas com deficiência visual, mas em todas as pessoas, né? No caso das pessoas com deficiência visual, eu diria o seguinte, é muito mais a possibilidade de utilizar as informações táteis no processo de ensino e aprendizado para uma variedade imensa de situações de cunho educacional. Bom, resumindo, tá? É importante fazer a impressão 3D de vários objetos, por exemplo, objetos corriqueiros, mas que a pessoa não vai conseguir ter acesso, por exemplo, plantas, planetas, formas geométricas, até letras e números. Se você perguntar para uma pessoa cega como é que se escreve, assim, do ponto de vista visual, como é que se escreve o número 1? Talvez o número 1 saiba, mas como é que se escreve o número 7? Qual é o símbolo da raiz quadrada visualmente, né? Bom, a verdade é que através dessa possibilidade de impressão, né, muitas coisas vão ser tornadas mais fáceis para serem compreendidas pelas pessoas com deficiência visual. Resumindo, o caminho se aplica a basicamente 3 direções. A primeira, capacitação. Capacitar o professor e capacitar o aluno para que ele seja capaz de entender a linguagem gráfica tátil, né? Ou melhorar a sua compreensão da imagem tátil. Segundo, o currículo ser adaptado para ele incorporar de forma mais organizada essas questões táteis no processo do ensino tradicional. E o terceiro ponto, claro, você vai fazer impressão 3D, então você tem que ter impressoras 3D distribuídas em grande quantidade. Hoje isso é possível porque as impressoras estão se tornando muito mais baratas. E há muito software gratuito que pode ser utilizado também. Bom, esse é o nosso caminho, né? Trabalhar para que o 3D, a impressão 3D, venha a fazer parte do ensino e aprendizagem da maior parte das pessoas do nosso país e, em particular, em todas as pessoas que têm deficiência visual.